A leitura é importante para o desenvolvimento intelectual, profissional e social de toda uma sociedade. A leitura é capaz de estimular a criatividade, a imaginação e, principalmente, é uma ferramenta de educação. E será que os amazonenses têm o hábito de leitura? Será que ter um livro na mão faz parte da rotina? Por isso que hoje vamos conversar com Bruna Xícharo, advogada e escritora amazonense, autora de 4 livros. Entre eles, Ana Bolena e Antártida, que foi a última obra que me chamou bastante atenção e vamos conversar sobre ela. Primeiro, Bruna, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui conosco para falar sobre algo tão importante que a leitura. E já antes de te passar, eu quero te fazer a primeira pergunta. Como é que a leitura faz parte da tua vida? Qual a importância da leitura para a sua jornada? Obrigada pelo convite, estou muito feliz aqui de estar conversando sobre esse tema, é um tema que é muito querido ao meu coração. Tu me perguntaste sobre como a leitura faz parte, né, do meu dia a dia. Eu, desde pequena, sempre fui muito incentivada a ler. Estudei em escolas também que sempre incentivaram muitos alunos a estar em contato com obras paradidáticas, e eu cresci gostando muito disso. Hoje em dia percebo que tenho percebido que cada vez mais as crianças estão também inseridas em ambientes em que a leitura está sendo muito incentivada e eu fico muito feliz com isso. Agora, Bruna, como é que começou no seu universo essa vontade de escrever obras literárias, principalmente aqui no Amazonas, que a gente sabe que não é algo que faz parte assim da rotina, né, dos leitores, mas como é que foi para você ser inserida nesse universo para escrever um livro amazonense? Eu tive uma sorte muito grande de acompanhar o trabalho da Valer também desde pequena, né? Eles tinham uma livraria aqui em Manaus muito bonita, e eu sempre ia com a minha família e ficava num cantinho ali pegando os livros deles e pegando ideias. E eu lembro que desde essa época eu já começava a escrever minhas historinhas no caderno. Cresci mais um pouco, quando eu estava mais ou menos com uns 19, 20 anos, uma dessas histórias que eu tinha rascunhado chamou a atenção de uma das pessoas que cuida, né, do processo de publicação de obras lá na Valeia, e eu tive essa oportunidade de publicar. E eu fiquei muito feliz, a partir daí eu comecei a perceber que algumas das nossas ideias, algumas das nossas criações, elas interessam muito a outras pessoas também. As pessoas gostam de entender o nosso processo criativo, gostam de ler as coisas que a gente cria também. E foi a partir daí que eu comecei a ir colocando as minhas ideias para publicação. E eu estou hoje com esses 4 livros e um que nós estamos já quase trazendo para publicação também. Você me chamou a atenção agora na nossa conversa sobre a importância que a leitura tem no cotidiano e na vida, né, das pessoas, principalmente de crianças e adolescentes, que a gente sabe que é fundamental para a educação. Para você, como que já é experiente nesse universo, tem 4 livros publicados, qual seria a sua dica e o seu conselho para que as pessoas possam ter a leitura não só apenas como hobby, mas que faça parte mesmo de forma inserida 100% na rotina? Olha, eu acredito no seguinte: cada pessoa, nós somos pessoas diferentes, né? Nós experimentamos a vida de forma diferente e eu acho que esse incentivo, ele também acontece de forma distinta de pessoa para pessoa. Há casos em que as pessoas respondem melhor, talvez, a esse incentivo à leitura, se isso fizer parte de um planejamento mais regrado. Então, conheço pessoas que se deram muito bem, assim, ao colocar o hábito de leitura como uma das tarefas do dia. Então, por exemplo, antes de dormir, vou ler tantas páginas. E aí, essa questão da meta faz a pessoa incorporar esse comportamento, né, esse hábito, no dia e depois vira uma coisa tão comum quanto fazer exercício e academia. E já existem outras pessoas que respondem de forma mais espontânea a esse incentivo. Eu acho que eu me encaixo aí também. E aí, eu acho que o que ajuda poderia ser você estar com seu livro, levar seu livro para onde você for, porque aí no momento de lazer ou de descanso, você está com aquele livro ali, você pode fazer desse um momento prazeroso, leve, como assistir, por exemplo, a um filme, né? E aí você incorpora isso no seu dia. Eu acredito que também ajuda muito, já que a pessoa está começando, se uma pessoa estiver começando, né, agora a criar esse hábito, a procurar temas que
já são do domínio, ou temas que a pessoa já gosta. Talvez fazer isso de forma gradual, não ter pressa, aproveitar a leitura, aproveitar a história, né? Aproveitar o que você está lendo. E aí, com o tempo, ir variando e ampliando esse leque de opções e se desafiando a conhecer autores de outros lugares ou até outras formas de texto, né? Outros gêneros literários. Outra coisa que me ajudou muito quando eu comecei a ler assim, outros livros que talvez eu não estivesse tão acostumada, pesquisar o conteúdo antes, entender o contexto histórico daquela história em particular, ou o contexto histórico em que aquele livro foi escrito. Acho que essas são dicas assim que pessoalmente me ajudaram muito, ou que eu vi ajudando pessoas próximas a mim a incorporar o hábito da leitura no dia a dia. Outro ponto também muito importante para quem quer se inserir nesse mercado da leitura, eu, por exemplo, Bruna, eu gostava muito de ler histórias. Qualquer tipo de história, eu me emocionava, eu chorava lendo, eu ria lendo, eu tinha raiva lendo sobre os autores, sobre toda a história, o enredo da história. E logo depois eu fui criando apego por livros mais voltados para a teoria, algo voltado mais para a neurociência, por exemplo, autoconhecimento, algo já mais denso de leitura. E para voltar para a leitura de história, foi um pouco mais complexo, foi um pouco mais difícil, porque eu já estava tão acostumada com livros de teorias que voltar para as histórias eu tive mais dificuldade. E aí foi como você falou no início, eu fiz um replanejamento, eu coloquei na rotina de volta livros de histórias, pelo menos uns 10, 15 minutinhos ali para ler um livro de novo, para voltar a ter esse gosto pela leitura de romances, dramas. Ali no próprio celular também, muita gente que deve estar nos acompanhando, não precisa ter o livro, né, físico, mas o livro digital, o e-book também pode ajudar a pessoa a ter esse hábito da leitura mais inserido na rotina, né, Bruna? Com certeza, ainda mais se você passa o dia fora de casa, ter um Kindle, né, ou outro dispositivo de leitura que não seja o livro físico, o livro de papel físico, ajuda muito, com certeza. Inclusive, fiz uma viagem recentemente, eu esqueci Kindle, esqueci livro, e aí eu fiquei lendo pelo aplicativo do celular. E curioso, eu tive essa dificuldade também. Eu costumava ler muita ficção, costumo ainda ler muita ficção, livros romanceados, e mudar, né, do que a gente já está acostumado e do que a gente já sabe que gosta é um pouco desafiador mesmo. Eu estou agora tentando entrar para o mundo da leitura de poemas e poesias um pouco mais densas, e realmente é desafiador. Mas eu acho que seguir essa lógica de você pelo menos procurar a temática que você já gosta, que já te interessa, isso já ajuda bastante. E que Agora, bom que tu incorporaste isso na tua rotina, né? Deu certo. Agora, Bruna, falando sobre as suas obras, principalmente Antártida, que me chamou bastante atenção, porque quando eu li um pouco mais sobre ele, já me veio a ideia sobre reflexões sobre a vida, sobre o que é a vida, sobre o que importa, sobre o que estamos fazendo aqui neste plano, o que a gente vai fazer, né? E lendo sobre as suas reflexões, as cartas, né, achei bastante interessante. Eu queria que você falasse mais sobre ele. A Antártida foi até agora meu trabalho favorito. Na verdade, ele surgiu a partir de cartas que eu escrevi durante uma viagem que eu estava fazendo à época, né, para a Antártida. Eu estava numa expedição, não tinha como estar em contato com minha família e amigos por telefone, e a gente só se comunicava por e-mail. Eu tinha um pouquinho de internet por dia, assim, só para mandar e-mail mesmo. E aí eu comecei a contar sobre a viagem todos os dias por meio dessas cartas eletrônicas. E no final das contas, consegui juntar isso tudo, fazer um material bem legal. E ele acabou sendo uma mistura de prosa, de memórias, como você disse, né, de reflexões pessoais sobre a vida, sobre ecossistema, sobre a própria Antártida, porque, enfim, né, foi uma forma de eu compartilhar também os olhos, as coisas que eu estava vendo lá. E eu até tenho ele físico aqui. O Antártida é um dos livros que foram publicados pela editora Valer, daqui de Manaus. Eles fizeram um trabalho muito legal, assim, em termos de design do livro, tem até fotos da viagem no final dele. E ele também existe em formato e-book. Foi muito especial escrevê-lo e foi muito especial também transformá-lo em livro.
Por pouco eu deixei de publicar, porque a época que eu escrevi, e depois que eu voltei, eu notei que eu tinha mudado de ideia, assim, sobre algumas questões da vida. Mas eu acho que faz parte, né? A gente escreve uma coisa agora, o ser humano está sempre sujeito a essa transformação de pensamentos, e isso aconteceu comigo também. Mas eu expliquei isso também no livro, né? Que algumas visões de mundo nosso vão se transformando com os dias, e ainda assim fiquei muito feliz com o resultado, porque ainda assim reflete muito do que eu penso sobre a vida, e imagino que muita gente vai se identificar também. E é importante nessa parte da escrita, porque ela tem tudo a ver também com a leitura, né? A gente consegue colocar para fora aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que naquele exato momento da vida está fazendo sentido. Lá na frente pode mudar como foi para você, mas que vai servir de experiência, mas principalmente de inspirações para as pessoas que vão ler, como é o caso da sua obra Antártida, né, Bruna? Com certeza. Tu sabes de uma coisa, o desafio, acho que para todo autor, quando eu digo autor, todas as pessoas que gostam de escrever, seja num caderno, seja num documento do Word, onde quer que você escreva, você está colocando suas palavras para fora da cabeça e transformando em textos, você já é um escritor. E às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em encontrar a nossa voz, né? Colocar o que a gente está pensando sem se influenciar assim, quem está lendo, será que essa pessoa vai gostar? É muito importante parar e pensar o que, que eu quero escrever, o que, que eu quero colocar aqui, qual é a mensagem que eu quero passar. Talvez esse seja um dos maiores desafios que eu encontrei, talvez outras pessoas também encontrem esse desafio quando estão no processo criativo, né? Mas escrever é muito bom, com certeza. Esteja você querendo publicar ou não, colocar seus pensamentos no papel é muito terapêutico. Agora, Bruna, para quem quer colocar a leitura na rotina, ou até para quem já tem a leitura na rotina, quais são as dicas primordiais que você, como escritora e leitora, poderia dar? Para aumentar, para incentivar a leitura no dia de uma pessoa, né? Eu acho que se você já é um leitor, se você já costuma ler, eu gosto muito da ideia de ampliar o leque, variar, conhecer outros autores, propositalmente sair um pouco, né, da caixinha que a gente já está ali confortável. Eu acho que isso cria um senso de desafio e até de enriquecimento cultural para o nosso dia muito importante. Acho que essa é uma dica legal para quem já está acostumado a ler no dia. Para quem está começando, novamente, procurar um tema que já agrada, começar aos pouquinhos, sem pressa, inserir talvez no horário específico do seu dia como uma meta, ou fazer disso o seu lazer diário, ao invés de assistir, de repente, todos os dias a uma série ou a algum filme, você pode ler uma parte de um livro que desperta a tua curiosidade. E essa ideia de ter também o seu livro com você, para onde você for, acho que é muito legal. Às vezes a gente está numa fila de espera de um banco, não sei, onde quer que esteja, e dá para matar o tempo um pouquinho lendo e ser transportado, né, para a história que você está conhecendo ali. Bruna, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra ter você aqui conosco, falando um pouco mais sobre esse universo, falando sobre a sua experiência, contando um pouco mais sobre como é que foi escrever Antártida. Muito obrigada mesmo. Eu queria que você se despedisse do pessoal e falasse um pouco mais sobre o seu trabalho como escritora. Ah, Paula, muito obrigada, de verdade. Fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito feliz também com o tema da matéria de vocês. Eu tenho um site, que é o brunaxichero.com, tem lá a lista dos meus livros, um pouquinho sobre cada um deles, sobre o processo de criação, o link também de onde que dá para encontrá-los. E eu desejo muito sucesso para vocês, e eu espero que a gente esteja cada vez mais lendo, cada vez mais escrevendo, cada vez mais conhecendo os excelentes autores que eu sei que nós temos aqui na nossa cidade e no nosso país em geral. Bruna, eu vou me despedir do pessoal que está nos acompanhando. Eu quero que você fique aí rapidinho, tá bom? Só para mim fazer a despedida. Vá lá. O pessoal que está nos acompanhando, muito obrigada por ter assistido esse material. Foi muito importante falar um pouco mais sobre a leitura e sobre a importante, principalmente aqui no estado do Amazonas. Você não precisa ser uma escritora para ter a leitura como hobby e nem uma jornalista como eu. O que importa é ter vontade e desejo de explorar esse universo.
E não precisa ler livros tão complexos sobre temas diversos, sobre ciência, física, química, matemática. Você pode se aventurar em qualquer universo literário, seja um gibi simples, prático ou até mesmo uma história de romance ou uma história de suspense. Fica com você. Para você que nos acompanha, siga, nos acompanhe, curte e comenta o nosso canal no YouTube. E claro, até a próxima!